Boa noite a todos. Vamos à nossa reunião pública, agradecendo a Deus mais uma vez de a gente estar aqui para poder compartilhar desse momento com vocês, né? Vamos começar pelas nossas orações de agradecimento ao Pai pela oportunidade de estarmos realizando a nossa reunião pública, a nossa última reunião pública desse ano. Semana que vem eu vou dar uma folga para vocês. Então, vamos lá, fechando os olhos, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de aqui estarmos, pedindo a Ele muita intuição, pedindo que Ele nos proteja e que Ele nos abençoe com discernimento, com entendimento daquilo que a espiritualidade passar. Oxalá sejamos instrumentos, todos nós, para que esse conhecimento, né, toda essa informação seja útil, principalmente agora nesse final de ano, em que nós completamos mais um ano de atividades no Recanto Luz Irmã Sheila, mesmo que online. Então, fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Nossa Senhora. Bom, pessoal, como eu acabei de dizer, essa é a nossa última reunião desse ano. A semana que vem vocês estão de folga, não terão que me aguentar, e a gente retorna logo na primeira terça-feira de janeiro, né? Com as nossas lives. Nós não estamos fazendo atividades presenciais, como vocês bem sabem, embora todas essas coisas que não sejam públicas estão em andamento, né? Reforço os trabalhos de psicografia com receituário, seja, os tratamentos à distância, que na realidade eles estão sendo feitos de uma maneira muito especial, muito mais intensa pela espiritualidade. Não é exatamente um trabalho à distância. Eu diria que é um trabalho muito presencial na casa das pessoas. Então, se quiserem, se precisarem, continuem entrando na página, no site do Recanto Luz Irmã Sheila, no web, né, o www.irmansheila.org.br. Naquela barra lá em cima, procure a palavra cura e, ao clicar cura, você vai encontrar o formulário. Tem um texto, o texto ele não é decorativo, o texto é para ser lido, de preferência para ser lido, para depois não ficar fazendo perguntas depois, né? E nesse texto tem uma frase em vermelho que nós adicionamos. Nós temos duas modificações. Adicionamos essa frase em vermelho dizendo: olhe sempre para o teu spam. Muitos das receituários, muitas das orientações que são devolvidas, que depois são remetidas a todos aqueles que nos pediram orientação, pediram tratamento à distância, muitas vezes acabam no spam e as pessoas não percebem. Então, procurem no spam para ver a resposta às orientações que a espiritualidade passou. E, inclusive, quando vocês preenchem o formulário e mandam, porque tem que apertar o botão de enviar, né? Procura a confirmação está no teu e-mail. Então, hoje o site, ele dispara também uma comunicação para o teu e-mail dizendo que o formulário foi enviado com sucesso. E pode ser que vá para o spam. Então, dá uma olhada lá no spam
é a sua confirmação que o formulário ele foi para o lugar certo, né? Que ele veio aqui no Recanto de Luz e Manchelo e que o Edson Barbosa, através do Edson Barbosa, a espiritualidade vai realizar esse trabalho na casa de vocês. Nossas atividades de desobsessão, elas vão interromper essa semana de final de ano, mas voltam logo na primeira semana. Então, não há problema nenhum em continuar me enviando os casos, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo meu e-mail, ou pode ser pelo próprio e-mail do Sheila, não tem problema. Mandem os casos de desobsessão, que na primeira semana de 2021, nós já reiniciaremos os trabalhos não presenciais de desobsessão, tá? E de encaminhamento, tudo que é influenciação espiritual, né? Não necessariamente é a desobsessão. Muitas vezes é um problema espiritual que a pessoa está passando, e isso também a gente coloca nas nossas sextas-feiras, que continuam e não são presenciais. Não temos ainda uma data de início das atividades presenciais. Vocês bem o sabem que houve um repique com relação aos casos do Covid, então não acredito que ainda vai ser tão breve nosso retorno presencial. Queria aproveitar, já que tem umas 35, 36 pessoas conosco, que desejar para vocês todos um final de ano maravilhoso, né? Com muita paz, né? E aonde vocês estiverem, mesmo que estejam entre poucas pessoas, que haja muita fraternidade, muita paz, muita alegria nessas festas. 2020, vamos dizer assim, é uma conquista para todos nós e merece ser celebrada como vitória pessoal. E também queria agradecer toda a ajuda recebida durante 2020 para que os programas sociais e o próprio Recanto de Luz Irmã Sheila se mantivesse ativo, né? Mais uma vez, as cestas foram entregues, né? Houve aqueles presentes de Natal, né? Teve aquele kit. Eu queria agradecer a colaboração, a generosidade de todos, porque graças a vocês, essas famílias, nenhuma família deixou de ser assistida em 2020, independente das adversidades que sobrevieram sobre todos nós. Graças a vocês. E espero poder contar com vocês nesse início de 2021. E eu queria mostrar um videozinho agora para vocês, compartilhar algo que eu recebi.
aproveitando, vocês viram que bacana foi, nós não pudemos fazer uma festa com as crianças, por uma questão também de proteção a elas, né? Inclusive por causa do repique. Tinha até Papai Noel, essas coisas todas, mas na última hora nós decidimos manter o distanciamento, teve senha de entrada, então por isso que o salão estava tão vazio. Eu queria fazer alguns agradecimentos agora às equipes com relação ao Recanto de Luz Irmã Sheila. A festa de Natal foi organizada pela Auri, nossa diretora social, Ari Luize. Máximo, vocês viram o empenho, todo o trabalho. Temos que agradecer a todos os voluntários que trabalharam com a Auri, né? Tivemos a participação do SOS Pet, né? Com a Thaís, com a Cris, né? Com uma série de pessoas que são voluntárias no trabalho. E também queríamos agradecer ao grupo do próprio Domingo Fraterno, com relação ao Walter, com relação a Nayara, a própria Auri, que pertence também ao Domingo Fraterno, pelo trabalho durante todos esses meses à frente da entrega das cestas. E queria agradecer também aos demais membros da diretoria, que mantiveram a peteca no ar, da parte de finanças, da tesouraria, a parte da secretariado, né? O Williams, o Walter, o Edinho, né? O próprio Osmar, que tem nos ajudado muito, apesar de estar confinado, em função dos receios, obviamente, que ele tem com relação ao Covid, a própria Glória, né? Quantas pessoas fizeram com que todas essas atividades fossem mantidas, todas as bolas foram mantidas. Assim como quem recebe as doações, quem distribui as doações, quem encaminha os próprios remédios, todo o grupo de voluntários, toda a diretoria, todos os conselhos, e todos os 2 conselhos do Recanto de Luz Irmã Sheila, que conseguiram fazer com que a peteca não caísse. Então, meu agradecimento, meu pessoal, a todos vocês, né? Por todo esse trabalho maravilhoso que foi feito em 2020, mesmo de forma remota. Bem como os trabalhos que continuaram, né? Desobsessão, o próprio trabalho de José Dutra, né? Da reforma íntima, em que os atendimentos prioritários foram mantidos, né? Nós não tivemos reuniões, não tivemos as aulas, teve aulas, sim, mas foi online, como o Walter conseguiu realizar, como o grupo da Suzana. A Suzana é responsável pelos cursos no Recanto de Luz Irmã Sheila, então também agradeço a ela. Agradeço também a evangelização infantil, a Marilyn conseguiu fazer online as atividades de evangelização. Então, que Deus abençoe a vocês todos. Provavelmente eu esqueci algum nome, por isso eu agradeço a toda a Irmandade Sheila, a todos que estão no Sheila, que todos, sem exceção, acabaram contribuindo para que as coisas andassem. Até a livraria remotamente, né? Você vê, a gente vai lembrando das coisas, até a própria livraria que atuou remotamente. Bom, pessoal, vou pedir agora que abra o primeiro evangelho, primeira leitura, para a gente fazer nossa leitura. Bom, está no capítulo 7, como vocês bem o sabem, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E é bem o item 1 e 2, né? Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Capítulo 5, versículo 3 do Evangelho segundo Mateus. A incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, nem os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos,
não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo os leva muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e intangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e orgulho entre os vícios que deles nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Obviamente que eu lembrei dos homens de ciência. E lembrei principalmente porque esses se desenvolveram muito e se desenvolvem muito na base do intelecto. Mas eu vou começar pelos bons exemplos, né? Nós tivemos pessoas fantásticas, verdadeiros gênios, e que, na realidade, foram suficientemente humildes para aceitarem a Deus, né? Para aceitarem a Deus, né? Eu vou começar por Albert Einstein. Albert Einstein, que foi considerado o maior cientista do século passado, ainda é considerado como tendo sido o maior cientista que pisou na face da Terra o século passado, e ele acreditava em Deus, e ele chegou em Deus. E ele dizia que era absolutamente impossível não acreditar em Deus, né? O homem que criou as duas teorias da relatividade, o homem que conseguiu provar que a luz também era matéria, né? E que deu, na realidade, um passo gigantesco para a evolução da ciência, ele dizia que era impossível não se aceitar a Deus, porque ele chegou a Deus através da própria ciência. E temos os físicos quânticos também, né? Claro, Albert Einstein também era um físico quântico, mas temos os físicos quânticos. Vocês já devem ter lido livros do Fritjof Capra, o Tal da Física, né? O livro Tal da Física, a Web da Vida, né? A Teia da Vida, né? Quantos livros maravilhosos. E ele vai contando como os físicos quânticos, como muitos dos físicos quânticos, chegaram a Deus através da física. Paradoxalmente, num ramo em que há muito ateu, né?
Até hoje, quando você vai de encontro aos especialistas, aos físicos, né? Nós temos muito ceticismo, muito ateísmo. E, no entanto, dentro desse seio de físicos, há um grupo muito grande que chegou a Deus através da própria física, né? Por isso que eles até, quando falam em bóson de Higgs, né? Eles falam na partícula de Deus. Assim nomearam, né? Os físicos nomearam o bóson de Higgs como a partícula de Deus, né? Para você ver, pessoas geniais, pessoas de um intelecto fantástico, que têm a humildade de aceitar alguém superior, a humildade de entender que esse universo tem que ter por detrás dele um organizador, tem que ter um criador. E é impossível imaginar qualquer entidade parecida conosco como responsável por isso tudo. E eles também chegaram a Deus não só por causa das micropartículas, das subpartículas, mas pela própria organização do universo, pela harmonia desse universo. O universo não vive o caos, ao contrário, é como se fosse uma grande máquina infinita, de infinitas peças, que consegue viver em harmonia. E a lei desse universo corrige toda desarmonia que é criada. E o único que cria desarmonia é a humanidade, né? São as humanidades, a humanidade terrestre, as humanidades de outros planetas. E a lei que foi criada por esse Criador, que é Deus, faz com que quem cria desarmonia não tenha a capacidade de criar o caos total e, ao mesmo tempo, seja levado num processo de provas, expiações, um processo de resgate, a consertar o caos que criou, né? Por isso que a gente não tem a liberdade para criar um caos total. Temos o livre-arbítrio e nós somos compelidos a corrigir tudo que nós fazemos de errado, né? Um exemplo típico vai ser essa questão do meio ambiente. Nós teremos várias reencarnações novas reencarnações, e seremos compelidos a limpar a sujeira que estamos deixando nesse universo. Só para dar um pequeno exemplo. Por outro lado, nós também temos em outras áreas em que há muito ceticismo, né? Como, por exemplo, a medicina, e pessoas geniais e que são extremamente ligadas a Deus, né? Que são extremamente ligadas a Deus. É só lembrar dos nossos benfeitores espirituais que estão atuando aqui no Recanto de Luz, Irmã Sheila, através da medicina, né? Se por um lado nós temos uma classe médica dividida em grupos, um grupo muito soberbo, muito ateu, muito achando-se superior a tudo, nós também temos grupos intelectuais, de cientistas, muito ligados a Deus e realizando trabalhos humanitários. Vamos lembrar do egrégio espírito, venerando espírito, Adolfo Bezerra de Menezes, o médico de todos nós, né? Responsável por toda a medicina aqui no Brasil. Vamos lembrar do próprio Dr. Neiva, por que não nosso benfeitor, que teve várias reencarnações relacionadas ao trabalho humanitário. Ele e o nosso doutor professor Evandro Chagas. Ele não gosta muito que a gente chama de doutor professor, mas ele é um doutor e um professor, que é o doutor Evandro Chagas, né? Temos muitos outros espíritos doutores de calibre muito elevado que realizam um trabalho humanitário há muito tempo. Eu já contei isso para vocês terem uma ideia. A irmã Sheila, que foi a Santa Joana de Chantal no século XIV, século XV, né? Aquela fase de 1572 a 1641, século XV, XVI, né? Em que ela esteve aqui, 2 médicos ajudavam a irmã Sheila. Os 2 médicos eu acabei de citar, o doutor professor Evandro Chagas e o doutor Arthur Neiva.
que são os benfeitores. Naquela época, eles já faziam trabalho caridoso na área de medicina. Sabemos que o Dr. Evandro Chagas foi também doutor numa reencarnação passada na França, né? Então, a gente vê quantos espíritos que são extremamente bem dotados intelectualmente falando e que se dedicam à humanidade, né? Nós temos o grande Oswaldo Cruz, né? Não podemos esquecer do grande Oswaldo Cruz, que se dedicou à parte sanitária desse país quando esteve aqui, fez um foco muito grande na instituição que leva, inclusive, seu nome, né? Pessoas que tinham o quê? A simplicidade da criança e o cérebro de um gênio, né? E o conhecimento de um gênio. E é tão triste a gente ver um outro grupo, uma classe médica soberba, altiva, achando-se superior a todos, né? Infelizmente, com uma empáfia tão boba, né? Assim como físicos, assim como engenheiros, assim como filósofos, né? Assim como uma série de classes que tem esse lado da soberba e tem esse lado humanitário, esse lado tão legal, né? Eu acho que o objetivo de ter feito esse contraponto é mostrar que não é porque você é físico que tem que seguir uma determinada linha. Existem tantos outros e que chegaram a Deus na simplicidade, na aceitação, na pureza, assim como na medicina, chegaram a Deus na simplicidade, e os nomes que eu citei são nomes muito superiores a muitas que ainda se mantêm nessa cegueira, a cegueira do orgulho, né? Então, na realidade, o simples do coração não tem a ver com humildade intelectual, não tem a ver com humildade financeira, né? Podia citar o grande Gandhi, grandíssimo advogado, né? Não sabia, o Gandhi foi um grande advogado, e que ele, inclusive, esteve envolvido em grandes causas, né? Na África do Sul, a causa do sal de cozinha que os ingleses dominavam na África do Sul, que ele esteve lá tentando fazer com que isso se revertesse. Quantas coisas ele fez, né? E ele tinha a simplicidade, a humildade de aceitar a Deus, e não só a Deus, mas servir, porque todos esses que eu citei servem. E eu lembrei também de todos aqueles cientistas que acabam indo para os abismos, para as trevas, por um umbral, né? Os que estiverem envolvidos com, por exemplo, muitos dos que estiverem envolvidos com o desenvolvimento da bomba atômica, ou com armas mortíferas, como bactérias, a guerra bacteriológica, essas coisas ligadas aos venenos, e que, apesar de toda a sua genialidade, acabaram terminando nessas regiões trevosas, né? E assim como temos pessoas simples que também vivem dos dois lados, né? Então não é uma questão da profissão, não é uma questão do que você faz, é como você encara esse universo. E hoje, eu até lembrei de mais um personagem que eu tenho citado e que vou fazer uma homenagem também a ele, que é o professor, que ele também é um doutor, Masaru Emoto, né? Eu falo sempre do Masaru Emoto, né? Que na realidade provou o poder do pensamento, né? Na modificação estrutural da matéria, que eu sempre digo, lembre-se que foi com protocolo científico. A partir daí, a ciência tem que aceitar, né? Então, agora eu queria fazer uma apresentação de um videozinho, uma música que eu gosto muito e eu queria compartilhar com vocês. E eu sei que ele não está me ouvindo, mas eu a dedico também a um grande amigo do Rio de Janeiro, que é o Ivan Perdigão. O Ivan Perdigão, com seus 76 anos de idade, liderando 13 centros espíritas, que é o MAP, Movimento do Amor ao Próximo. Toda vez
que eu vou lá, toda vez que fazemos palestras lá, essa música realmente acaba me desmoronando. E eu queria compartilhar com vocês porque ela é extremamente apropriada para esse final de ano. É impossível não se emocionar com uma música dessas, né? Eu demorei um pouquinho para voltar, porque no final eu vou colocar de novo para terminar nossa última live. Eu vou falar algumas coisas a respeito do MAP, vou me perdoar essa digressão. O trabalho social do Recanto de Luz, Irmã Sheila, começou a partir de uma interação com o espírito responsável pelo movimento do amor ao próximo. Certa feita, fazendo uma palestra lá no MAP, do Recreio, lá no Rio de Janeiro, lá no Recreio, o espírito responsável, não era a primeira vez que isso acontecia, ele pediu ao Ivan para conversar comigo. E ele me deu algumas diretrizes para esse trabalho social que está acontecendo hoje no Recanto de Luz Irmã Sheila.
E a partir dessa conversa com esse espírito, que ele não se identificou, nunca se identificou, nas 3 ou 4 vezes que ele conversou comigo, é que surgiu todo o trabalho social. Ele me disse que não seria eu que faria, mas que eu tivesse muita vontade, porque pessoas de muita capacidade iriam implementá-lo. Então, essas pessoas de muita capacidade que eu citei logo no começo dessa live é que fizeram acontecer esse trabalho social. Mas ele surgiu do MAP, do Movimento Amor ao Próximo. O Ivan Perdigão é um senhor de 76 anos que tem uma energia de 35 anos. Ele é líder, ele é diretor-presidente do MAP, é responsável por 13 centros espíritas. 13. A gente já não consegue lidar com um, imagina uma pessoa conseguir lidar com 13. É um líder nato, ele realmente é um líder nato de muita energia. Tem, inclusive, um centro espírita em Caraguá, que chama-se Irmã Sheila, é nossa co-irmã, né? Inclusive a Kátia Mori, que é a responsável hoje pelo MAP lá em Caraguatatuba, né? Tem um trabalho, inclusive, muito bonito, também ligado à cura, e tem um trabalho muito bonito, que às 6 horas, todo domingo da tarde, ela faz a Ave Maria, o horário da Ave Maria, que é uma coisa típica do movimento. Então, eu quis fazer um tributo a eles, porque eles sempre foram extremamente carinhosos, e a bem da verdade, o trabalho social começou graças a essa condição recebida lá. Agora eu pedi para Cris para fazer uma abertura, nossa manager, né? Fazer a abertura de mais uma leitura. Está no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E é em preces gerais, oração dominical, item 2. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo de algumas das suas palavras que as suas palavras encerram, escapa a maioria. Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7, o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão dessas preces nos deixa, juntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com assistência de bons espíritos, um comentário. Na realidade, ele estava falando do Pai Nosso, né? Ele é uma explicação que os espíritos deram a respeito do Pai Nosso e falaram a respeito dessa oração, que ela é muito breve, né? Pai Nosso é muito breve. E que nós, no passado, nós fazíamos de forma muito maquinal, né? Muito maquinal. A gente fazia oração sem pensar nas palavras. Eu tenho um par de comentários interessantes aqui que a doutrina nos ensina a respeito da oração. Não é a quantidade de palavras, na realidade, que importa, e sim a gente ter consciência do que está falando, ter consciência do que está pedindo, ou ter consciência do que está agradecendo, né? Ou com relação à parte mesmo de ser fervoroso. A oração pode ter três objetivos, né? Gratidão, agradecimento, pode ser uma solicitação e pode ser um louvor a Deus, ou louvor a uma entidade, como Jesus ou Nossa Senhora, né? Ou algum santo que a gente tenha devoção, né? Então, o importante é o que a gente está pensando e a conexão. Tanto que tem pessoas que fazem prece e não ficam falando orações decoradas. Conversam com Deus, né? Conversam com Maria, conversam com o anjo da guarda,
a gente deveria falar mais com o nosso anjo protetor, né? A gente tem aquela figura do anjo, aquele ser que está lá junto a Deus por causa da igreja, né? Não que isso seja uma realidade, mas ela é um espírito. Nosso anjo protetor, nosso espírito protetor, nosso guardião, espírito guardião, ele é um espírito como nós, só que está num estágio evolutivo superior ao nosso. E ele está conectado conosco o tempo todo. Ele não necessariamente está olhando 24 horas por nós, mas ele está conectado 24 horas por nós. Tanto que ele que nos ajuda nos perigos, tanto que ele nos ajuda nas intuições, né? Que nos aconselha e que muitas vezes até nos recebe no mundo espiritual para que sejamos aconselhados, para que recebamos recomendações. Então, o importante não é a quantidade de palavras, em si, o que você está pretendendo com as palavras que você está proferindo, né? Eu vou até contar um caso que me chamou muita atenção e foi muito positivo. Eu vi uma vez um rapaz com um terço na mão. E esse rapaz, ele tem o costume de andar, fazer caminhadas. Eu ainda consigo correr um pouco, né? Mas eu também tenho o costume de... Agora voltei, depois de uma longa pausa, agora estou recuperado, voltei a fazer exercício, e eu fiquei reparando nesse rapaz com um terço na mão andando, né? E pela atitude dele, pelo que eu conversei depois com ele, não era importante para ele o fato de estar repetindo a mesma oração 50 vezes, 30 vezes, não sei quantas vezes tem o terço, né? Não lembro mais, né? Embora eu tenha vindo da Igreja Católica, eu não lembro mais. Mas pela atitude dele, porque ele fazia para a paz do mundo, para as pessoas, né? Então, ele, na realidade, estava imbuído numa boa atitude. Então, ele estava repetindo, mas foi muito positivo, né? Mas não é importante a repetição, embora o que ele estava fazendo era perfeito. O intuito dele é perfeito. E eu tenho certeza que ele tem bons resultados, porque ele estava usando desse tempo, das suas caminhadas, para fazer alguma coisa de útil ao ser humano, em benefício do ser humano, né? Quanto tempo nós temos disponível que nós poderíamos fazer uma oração pela paz do mundo, como foi a questão da música, né? Pela paz no ser humano, pela paz, pela harmonia nas famílias, pela luz aqui na Terra, pela luz aqui nesse país, pela luz, inclusive, solicitando luz. Podemos pedir luz a Jesus, luz aos espíritos superiores, para que ilumine as pessoas de comando, não só necessariamente na política, mas nos negócios, nas coisas que, na realidade, acabam mexendo com pessoas, para que nos ilumine. Quanta coisa podemos fazer num minuto de reflexão, olhando a natureza, por exemplo, né? Uma vez eu fui aconselhado a pensar num campo e fazer uma oração enquanto eu pensava nesse campo, né? Para também com alguma finalidade boa, né? Benfazeja. Então, a oração não precisa ser longa, a oração precisa ser sentida e ter um bom propósito. A gente precisa saber pedir, a gente precisa saber agradecer e também saber louvar. O que adianta a gente louvar sem cuidar do próximo? O que adianta a gente ter gratidão sem dividir as benesses que a gente recebe? E que vale a gente pedir se não sabe pedir o que é melhor para nós e para os outros? A última frase? Acho que só falta. Minha manager é a única que é capaz de abrir o evangelho ao contrário. Capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos. No item 11.
Não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, né? Oh, como a gente precisa disso nesse momento. Vou até repetir o título, que está em letras garrafais aqui. Garrafais aqui, tá vendo? Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também vós. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. E Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus, tentando Jesus, para poder acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e lhes disse: Aquele dentre de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E tornando a baixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais, né? Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal é o primeiro motivo para censurar a conduta alheia, ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo, ou seja, desacreditar alguém, jamais tem desculpa. Esse motivo jamais tem desculpa, pois decorre da maledicência e da maldade. Então, desacreditar alguém, fazer com que o julgamento de uma pessoa para os outros caia, para que caia a consideração que a gente tem para uma outra pessoa, é maledicência e é maldade. Maledicência e maldade. Com relação a reprimir o mal, o primeiro pode ser louvável e até necessário em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio. Não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Vamos falar a respeito de quando a gente fala sobre o outro para reprimir o mal. Imagine que alguém esteja dando golpe no WhatsApp, ou esteja dando golpes entre os amigos, né? É bom avisar os outros para não caírem na mesma coisa, obviamente, né? Na realidade, seria omissão a gente não avisar que um golpe está prestes a ser dado, né? Agora, quando esse mal que a pessoa faz não prejudica a ninguém, somente a ela mesma, é maledicência
e é maldade nosso julgamento. Eu sei que, embora a gente fale essas palavras, daqui a 2 minutos a gente vai estar caindo de novo na mesma coisa. Teve uma vez fazendo uma palestra que eu tive vontade de bater na minha testa. Tinha acabado de falar, 2 minutos depois, a pessoa estava falando na minha frente, para mim, mal de uma outra pessoa. Eu perguntei, mas cargas d'água, acabei de fazer uma palestra, uma preleção a respeito de não falar mal das pessoas. 2 minutos depois, a pessoa estava lá falando mal da pessoa, né? Infelizmente, eu acho que ela não entendeu nada, né? Provavelmente não captou, ou não alcançou, porque, na verdade, eu acho que a pessoa não alcançou, não compreendeu, né? Mas o importante é compreender tecnicamente o que Jesus quis dizer, né? Como é que a gente julga uma pessoa? Ela está fazendo mal para si mesma e publicamente ou quer puni-la por algo que nós provavelmente já fizemos muito pior no passado, né? É só lembrar que nós tivemos outras reencarnações, é só lembrar de todas as coisas que nós erramos e fizemos, e o que é pior? O que é pior? Realmente, qual é o pior erro? O pior erro é aquele que o outro faz, ou aqueles erros que nós fazemos e temos escusas, temos desculpas e desculpismos o tempo todo, né? Então, Jesus foi muito claro, nós temos que defender a família, temos que defender a sociedade, temos que defender o país contra as pessoas que estão fazendo mal para que outros não caiam nisso. No demais, é maldade, é maledicência e é falta de olhar para o seu próprio nariz. Porque se a gente fizesse o que Santo Agostinho propôs e que ele fazia, que está na lei, na questão 919, né, a respeito, toda noite, quando ele sentava na cama dele, que ele refletia tudo que tinha feito e se perguntava o que os outros diriam se tivessem me visto fazendo o que eu fiz, né? Isso é o que nós temos que fazer. Mesmo porque, na hora que a gente voltar para o mundo espiritual, nós não vamos dar conta do que os outros fizeram, não vamos dar conta do que nós fizemos. E uma das contas graves, que é dado conta, que a gente vai dar conta, é o que fizemos da nossa língua. Eu disse que a língua, várias vezes, é a pior arma que o ser humano tem, né? E que, infelizmente, a gente não faz uma reflexão de que Deus colocou dentro de uma boca, né? Para que a gente fechasse a boca. Ainda colocou arcada dentária, para que a gente não ficasse tão tentado a usar a língua, né? E nos deu uma só. E provavelmente é um dos motivos maiores de perdição do ser humano. E que leva, né? Não vai levar, mas leva muita gente para o famoso umbral. Bom, pessoal, eu vou deixar mais uma vez a música, porque vale a pena. Eu acho que vale a pena. E tem tudo a ver com o momento que a gente vive, em todos os sentidos. Pandemia, dificuldades financeiras, as dificuldades que toda a humanidade está vivendo nesse instante, e tem a ver com o final do ano. Volto depois da música para a gente fazer a nossa Ave Maria de encerramento, tá? E mais umas pequenas palavrinhas. Se eu faço
faço bem ao meu irmão. Tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Mas pela paz, pelas crianças, mas pela paz, pela floresta, mas pela paz, pela coragem de mudar. Mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Mas pela paz, pelas crianças, mas pela paz, pela floresta, mas pela paz, pela coragem de mudar. Mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela beleza de te amar. Mas pela paz, pro mundo novo, mas pela paz, a esperança, mas pela paz, pela coragem de mudar. Mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela beleza de te amar. Mas pela paz, pelas crianças, mas pela paz, pela floresta, mas pela paz, pela coragem de mudar. Mas pela paz, pela justiça, mas pela paz, a liberdade, mas pela paz, pela beleza de te amar. Vou repetir. Mais uma vez, queria agradecer a todas as pessoas, à diretoria, a todo o Conselho Superior, ao Conselho Fiscal, aos coordenadores dos departamentos, a todos os voluntários, a todos os amigos, a todos os associados, a todos aqueles que pertencem a essa grande família que é o Recanto de Luz, Pronto Socorro Espiritual, Irmã Sheila. E agradecer à Irmã Sheila, e principalmente ao Espírito Benfeitor, Dr. Arthur Neiva, o grande maestro que tem a batuta das atividades do Recanto de Luz, Irmã Sheila. Uma boa noite a vocês todos e vamos fazer a Ave Maria para agradecer a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, desenlace, morte, que seja. Um beijo no coração de cada um de vocês.